Bom dia, para você que está do outro lado da telinha, meu querido, minha querida, vamos para mais um devocional do dia. Hoje nós vamos meditar no livro de João, capítulo 8, apenas 2 versículos da palavra de Deus, está aqui a Bíblia, né? Nós iremos meditar dois versículos da palavra de Deus e vamos ver o que Deus tem a falar conosco nesta manhã. Os versículos que eu quero comentar está no livro de João, capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Está escrito assim: Disse-lhe Jesus aos discípulos que haviam crido nele. Então, você pode ver que, em primeiro lugar, Jesus estava ali falando com os discípulos que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que interessante a palavra de Deus, né? Jesus falou assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. O que nós compreendemos com isso? Né? Que hoje em dia nós vemos as pessoas assim falar, né, da palavra de Deus, mas falar qualquer um fala, né? Nós podemos ver que as pessoas, elas falam muitas vezes, mas elas não vivem aquilo que falam, né? As pessoas falam, né, Jesus é isso, Jesus é aquilo, eu participo da igreja tal, eu faço parte da igreja tal, mas nem sempre essas pessoas, elas vivem o que elas falam. Né? E a Bíblia nos orienta a viver, a pregar aquilo que nós vivemos. E aqui o Jesus está dizendo assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, significa que tem que ter um compromisso com a palavra de Deus. Significa que você não pode simplesmente declarar que faz parte de uma igreja, que frequenta uma igreja, simplesmente por frequentar. Mas aqui o Senhor Jesus está dizendo assim que você tem que ter um compromisso com a palavra de Deus. Por que muitas vezes tem tantas pessoas que falam assim: ah, não, eu fui na igreja e não resolveu nada para mim. Ah, eu fiquei tanto tempo na igreja, não resolveu nada para mim. Mas geralmente essas pessoas que falam que a igreja não resolveu nada é porque não quiseram ter o compromisso com a palavra de Deus. Porque quando nós temos o compromisso em aprender a palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus, a própria palavra de Deus nos garante: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é através da palavra de Deus que vem essa libertação para as nossas vidas. Então, muitas vezes as pessoas elas querem servir a Deus, elas querem ser usadas por Deus, querem realizar curas, querem pregar a palavra, mas não querem ter o compromisso com o aprendizado. E sem o aprendizado, né, o próprio Jesus disse que o povo perece por falta de conhecimento. E quando nós não lutamos para conhecer, nós não temos o interesse de conhecer a palavra de Deus, a gente vai perecendo, a gente vai perdendo a fé, a gente vai perdendo a esperança. Por quê? Porque o que nos alimenta, né, é a palavra de Deus, é o devocional, o pão diário, né, aquilo que você tem o interesse de fazer, né, de repente você olha: não, hoje eu quero me alimentar da palavra de Deus. Hoje, por exemplo, nós temos o culto, né, todas as quartas-feiras nós temos os cultos, todas as quartas-feiras. Né? E muitas vezes tem pessoas que falam assim: não, eu tô com Jesus, eu escolhi Jesus, né? Eu quero Jesus para minha vida, eu quero seguir Jesus, eu decidi esse caminho para mim. Mas no dia de hoje, como quarta-feira, escolhe ficar em casa. Ah, eu tô cansado, eu tô desanimado, hoje eu não tô legal, eu tô com preguiça. E as pessoas nem ao menos sequer acreditam que aquele momento ali que vai se dedicar ao Senhor vai trazer sobre ela a cura. Por quê? Porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele tem um compromisso com aqueles que têm compromisso. E muitas vezes nós declaramos que nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós não vivemos. Mas pastora, como você pode dizer que eu não estou vivendo a palavra de Deus? Com as atitudes. As atitudes provam se você está realmente vivendo a palavra de Deus ou não.
Se você não tem o interesse de aprender a palavra de Deus, se você não tem o interesse de conhecer a verdade, né, você já está vivendo uma vida de mentira. Infelizmente, tem muitos cristãos que nos dias de hoje ainda acabam abraçando. A gente pode ver que tem muitas pessoas que ainda brincam com o dia 1º de abril, o dia da mentira, né? Você está sendo mentiroso para você mesmo quando você abraça o dia 1º de abril como o dia da mentira. Porque o Senhor Deus, ele não escolheu o dia 1º de abril como o dia da mentira. Isso daí é algo que as pessoas inventam. Sabe, uma brincadeira desonrosa. Porque o dia 1º de abril também foi abençoado pelo Senhor. E o próprio Jesus está dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que você conhece a verdade, a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, você começa a ter a preocupação de viver esta verdade. Porque ela vai te libertar. E não tem como você se libertar. Né? Talvez você esteja assim, mas eu estou na igreja há tanto tempo, não mudou nada na minha vida. Nada transformou, eu não vi mudança, eu não vi transformação. E muitas vezes você não quer abrir mão, você não quer abrir mão do seu tempo para você aprender a palavra de Deus. Você não quer tirar uns minutos da tua vida para você ir participar de um culto, para você sentar, aprender, ouvir. E isso se faz necessário. Isso se faz necessário. Se você verdadeiramente, né, quer ser salvo, se você verdadeiramente quer viver a palavra de Deus, você precisa conhecer a verdade. E a verdade está aqui, na palavra de Deus. Cada vez que você lê um capítulo, cada vez que você lê um versículo, a palavra de Deus ela é revelada para a tua vida e ela é revelada com poder. Você se alimenta. Quando Jesus falou assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, você começa a ler a palavra de Deus, você começa a se alimentar. A tua alma se alegra, o teu espírito se alegra. É muito bom. Então, talvez você nunca tenha tido interesse de conhecer a palavra de Deus. Mas eu te convido a começar a analisar, né? Porque, não, mas eu não vou na igreja não, porque tem tantos pastores fazendo coisas erradas, tem tantos pastores dando mau testemunho. Realmente, tem muitos pastores pregando heresias, eu não discordo de você. Tem muitos pastores dando mau testemunho, pregando heresias, fazendo coisas erradas, ensinando erroneamente. Né? A gente vê, eu já vi tantas coisas assim que depois eu fui ler a palavra de Deus e a pregação não condiz com a palavra de Deus e as pessoas começam a falar coisas que não estão na palavra de Deus. E somente a partir do momento que eu comecei a estudar a palavra de Deus, que eu comecei a compreender que eu precisava. Então assim, não se esconda atrás, né, de pessoas que fazem as coisas erradas para você não servir a Deus. Mas busque a palavra de Deus, conheça a verdade, porque é a verdade que vai te libertar. É a verdade que vai te trazer um fortalecimento. Não é uma campanha. Né? Hoje em dia as pessoas estão enganando demais. Venha para a campanha, não sei das quantas, vem para a campanha. Campanha não liberta ninguém. O que liberta é a palavra de Deus. Porque eu não posso passar acima daquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. E conhecereis a verdade. Mas antes de conhecer a verdade, de falar nessa passagem, o Senhor Jesus fala, se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Olha aí. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que interessante. Primeiro você estuda a palavra de Deus. E conforme você vai estudando a palavra de Deus, o próprio Senhor, ele vai te libertando, ele vai abrindo os teus olhos espirituais e ele vai te fazendo compreender a palavra de Deus de uma forma que você chegue, né, a uma situação na qual você agrade o Senhor. Uma forma de viver no qual você agrade o Senhor. É isso que o Senhor quer para você. Que você viva, né, de uma forma que o Senhor se agrade da tua forma de viver. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Sou a pastora Maria Paiva da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.